Continuando a série de entrevistas com prefeitos da região, desta vez nós conversamos com o prefeito Marco Antônio Lage, aqui da cidade de Itabira. Ele nos recebeu em seu gabinete e conversou com a gente sobre diversos assuntos. Entre eles, nós podemos destacar a solução do problema da falta de água aqui em Itabira. Projeto esse que já está sendo colocado em prática. Falou também da duplicação da principal rodovia que liga Itabira até a BR-381 e trouxe novidades, como a construção da UBS, Unidade Básica de Saúde, para o bairro Fênix. Confira essa reportagem. Prefeito Marco Antônio Lage, 100 dias de governo. É um novo governo, prefeito? É um novo governo, naturalmente é um novo governo, apesar de ser o mesmo prefeito, não é? Mas nós temos missões diferentes, metas diferentes para um segundo mandato. E é um governo que vai ser pautado muito mais agora pelo processo de transição econômica que o nosso município precisa. Prefeito, nesses 100 dias, algo que se destacou muito e que reverberou muito, não apenas em Itabira, mas em toda a região, foi o trabalho que o senhor fez para finalmente conseguirmos solucionar o problema de água aqui em Itabira, que é a captação de água no Rio Tanque. Nós sabemos da luta do senhor e eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história, como é que foi chegar até essa vitória. Bom, a questão da crise hídrica, da falta d'água em Itabira, é um dos grandes problemas do município em todos os sentidos. Problema social, problema econômico, porque impede da cidade atrair novos investimentos, novas empresas. É um problema ambiental também, problema de saúde pública. Então, talvez podemos classificar como o maior problema de Itabira, além da perspectiva da exaustão mineral para daqui a 16 anos, a falta d'água é o grande problema. E, finalmente, nós temos agora, sim, uma luz no fim do túnel. Mais do que isso, nós temos uma estrada aberta com as obras anunciadas da captação das águas do Rio Tanque para um novo reservatório, uma nova estação de tratamento de água moderna, estação lá do Pinheiro, do Alto Pinheiro, para abastecer a cidade inteira. São 600 litros por segundo. E nós lutamos por isso. A gente sabia que é um processo que vinha sendo discutido a partir de um ataque, né, que o Ministério Público impôs à Vale, à companhia Vale, né, um termo de ajustamento de conduta, e que precisava de pressão política, né? O próprio Ministério Público precisava dessa ajuda, além de uma ajuda técnica que o Ministério Público tem ainda de uma consultoria internacional, né? Mas a gente precisava de fazer pressão política, porque é impossível governar, é impossível dar qualquer esperança para essa cidade sem água. Então, esse eu acho que é uma grande conquista, inclusive desse segundo mandato, nos primeiros 100 dias do mandato, anunciar o início das obras do Rio Tanque. É uma obra da Vale, mas é uma conquista da Prefeitura, do Ministério Público, mas é uma conquista do povo de Itabira, que lutou tanto para isso, esperava tanto isso. No resumo, a Vale está executando uma obra que, por determinação judicial, e que cabe agora à Prefeitura acompanhar com os seus técnicos. E como é que o senhor tem recebido da população esse retorno de resolver esse problema da água? O povo está feliz. Não, feliz, o que eu disse, esperança, né? Não há esperança em nenhum território, em nenhum lugar sem água. A água, ela vai representar não só a saúde da nossa família, não só a qualidade de vida das nossas famílias, mas ela vai representar também os novos investimentos que Itabira precisa para a transição econômica. Então o povo está feliz com isso. Claro que essa água vai jorrar nas nossas torneiras. A gente espera que até final de 27, nós vamos ter ainda 2 estiagens, a deste ano e a do ano que vem. Talvez a de 2027 ainda, para a gente atravessar e aí encontrar aquilo que o nosso governo tem feito sempre, né, administrando a falta d'água, fazendo as manobras, o racionamento. Se precisar de buscar água com caminhão-pipa para abastecer as casas, nós vamos fazer de novo. Tem um custo para isso. Poços artesianos são as alternativas que vinham sendo feitas e as únicas para prover a população de água, mas até chegar de fato a essas obras do Rio Tanque serem concluídas e a gente poder ter água em abundância em Itabira, a gente merece isso. O povo mais antigo diz assim, prefeito, desde que eu me entendo por gente, né, e sempre tem um outro assunto na frente, mas
Desde que eu me entendo por gente, prefeito, eu me entendo por gente há bastante tempo, a gente ouve falar sobre diversificação econômica no município. O senhor, na gestão passada, ainda na primeira gestão do senhor, lançou Itabira Sustentável. Eu queria que o senhor fosse mais didático para esse povo que ainda não ouviu falar em Itabira Sustentável e que tem vontade de conhecer esse grande projeto. Esse é um projeto inédito, Tony, inovador. Nós propusemos isso à Vale logo nos primeiros meses do nosso governo em 2021, ainda com Covid, ainda com a pandemia. No primeiro encontro que eu tive com o então presidente da Vale, o Eduardo Bartolomeu, e que continua agora, há de continuar com força e com mais intensidade agora, porque é o primeiro projeto no Brasil de relacionamento entre comunidade, entre um governo, entre a comunidade mais do que o governo, e uma empresa, uma companhia mineradora que propõe investir no legado da mineração. A gente não pode mais, e eu estou discutindo isso agora no âmbito nacional também, como presidente da Associação Brasileira dos Municípios Minerados, discutindo exatamente esse modelo de relacionamento entre mineradora e cidade, território, onde as riquezas são extraídas ao longo de 10, 20, 50, 80 anos, como nós aqui em Itabira, e a gente não vê o resultado de previsibilidade, de sustentabilidade para a população. Quando acabar o minério, acaba o dinheiro, acabam os impostos, as receitas, e a cidade empobrece, se esvazia, vira cidade dormitório. É isso que a gente não quer para Itabira. A gente não quer, não. É isso que nós não vamos admitir para a nossa querida Itabira. A gente quer o legado da mineração em forma de quê? Não é de dinheiro para fazer praças, para fazer quadras, para fazer estrutura, que não garantem a sobrevivência da cidade. A gente quer legados como, por exemplo, a água. O projeto do Rio Tanque que acabamos de falar. Isso é legado. Nós vamos ter água em abundância por décadas, desde que, diga-se de passagem, é bom frisar isso, sempre eu estou frisando isso, que nós cuidemos das nascentes do Rio Tanque. Desde lá da cabeceira, lá no alto da Serra dos Alves, até todo o percurso, cuidar das nascentes para que a gente continue produzindo água para abastecer o Rio Tanque, para abastecer nossa cidade, para abastecer o Rio Doce depois, enfim. Esse é um processo fundamental, não é? E outros projetos, como a duplicação da rodovia, a 129, 434, estou insistindo nisso, que liga até a 381, porque depois de Caeté até BH ser resolvido, como agora já está definido pelo governo federal a solução de Caeté até BH, nós vamos estar 1 hora e pouquinho do centro de Belo Horizonte. Itabira precisa disso. Itabira precisa dessa proximidade viária, geográfica, mas esse acesso fácil com a capital, para a gente fazer essa transição econômica, para atrair os investimentos, seja perto do grande centro consumidor, seja como outras alternativas econômicas para Itabira. Então, nós temos que estar na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso é estratégico. Então, o legado da mineração é fazer um novo distrito industrial, o ecodistrito. O legado da mineração é terminar a Unifei, fazer o grande centro tecnológico, que está há 16 anos aqui já implantado em Itabira, que não aconteceu. Então, às vezes, ficam me cobrando. As obras da Unifei, elas são importantes, mas não é só tijolo, é transformar a Unifei num centro de pesquisa e desenvolvimento para o futuro de Itabira, principalmente na questão da mineração circular, principalmente no uso do rejeito de minério para a construção civil, por exemplo, para a construção pesada, mas isso precisa de pesquisa, isso precisa de encontrar os resultados das pesquisas para que esses materiais possam ser utilizados nessa indústria da construção. Por exemplo, então são legados fundamentais, o legado ambiental, fazer o nosso geomuseu, transformar alguma parte da mineração de Itabira, que está dentro da cidade, no maior museu da mineração a céu aberto do mundo, um geomuseu fabuloso para atrair turistas do mundo inteiro, ao invés da gente maquiar esses buracos. Alguns buracos a gente tem que deixar para mostrar. Isso é turístico, isso não é só exibicionismo, não, mas é exibir uma parte da indústria que serve como conhecimento, como curiosidade. O
turismo vive disso também. Então, nós estamos discutindo no Itabira Sustentável o legado da mineração. E quem não viu ainda, Tony, eu sugiro que acesse o site do Itabira Sustentável, só jogar lá no Google, você vai ter o acesso ao Itabira Sustentável, e para entender, são 15 eixos estratégicos, mais de 60 projetos que são vitais. Efetivamente, eles transformam Itabira. Efetivamente, eles vão mudar a vida, vão garantir, vão dar segurança para a vida de todo cidadão de Itabira. Prefeito, população essa que o senhor acabou de dizer, elegeu o senhor com praticamente 80% dos votos. Eu queria que o senhor fizesse um meia-culpa. Qual foi o tipo de ação, obra, projeto? Se bem que o projeto ainda está em andamento, pode estar em andamento, mas qual foi o tipo de ação que o senhor gostaria de ter feito na sua primeira gestão e que vai fazer agora na segunda, ou que vai terminar na segunda? Olha, Tony, acho que é boa pergunta, porque eu acho que todo prefeito, depois do seu primeiro mandato, eu acredito isso, não é a primeira vez que eu sou prefeito, mas eu acho que todo prefeito, quando termina o primeiro mandato, tem a sensação de que poderia ter feito muitas coisas que ele não fez, né? E eu, comigo, não foi diferente. Eu terminei o meu primeiro mandato, ainda bem que fui reeleito, porque o bom da reeleição é esse aspecto. Eu sou contra a reeleição em alguns aspectos, né? Só que eu acho que o mandato devia ser mais longo, mas é outra história, e um mandato só. Mas a vantagem da reeleição é você poder concretizar alguns sonhos, alguns desejos, alguns projetos. Um deles, por exemplo, é a UPA. Construção da UPA eu queria ter realizado, feito no primeiro mandato. Não foi um problema só do governo municipal, também do governo federal. Todos sabem que a UPA, que começou a ser construída, pegou fogo, e aí o Ministério da Saúde cobra esse recurso da Prefeitura, então tem um imbróglio jurídico ali no meio que atrasou esse processo, mas se Deus quiser nós vamos construir essa UPA para a nossa população. Mas esse é um dos projetos. O outro projeto, por exemplo, é a própria estrada, a rodovia, a duplicação. Eu gostaria que pelo menos tivesse começado no primeiro mandato, mas aí questões políticas com o governo Zema, eu sempre digo isso com muita transparência, né? A gente tem alguns projetos que nós dependemos do governo estadual. Eu falo isso sempre com muita transparência, porque o governo estadual, ele precisa dar respostas para Itabira, né? Porque eu não estou acima da verdade, acima de tudo. Agora vem reeleição o ano que vem, eu acho que é a população de Itabira que vai dar a resposta, né? Nós precisamos da boa vontade do governo estadual para a gente começar essa estrada, que a Vale já comprometeu a colocar recurso, Prefeitura se comprometeu a colocar recurso, então é uma estrada estadual, mas que vai ter recursos do município e da empresa, a maior empresa de Itabira, que é a Vale. Então não tem porquê o governo estadual atrasar mais o início das obras, né, de um pré-projeto que a Prefeitura bancou, pagou, para duplicar a rodovia. Todos sabem que essa talvez seja a obra mais estratégica para Itabira. Colocar Itabira pertinho de Belo Horizonte, do lado de Belo Horizonte. Isso faz, eu costumo dizer, e falei isso para o governador várias vezes, é a vara de pescar. Nós não queremos o peixe pronto, nós queremos a vara de pescar, o meio, e essa estrada é um meio que Itabira tem para a sua diversificação econômica. E o terceiro, vou falar mais um, que eu gostaria de ter ajudado mais no meu primeiro mandato, mas que não aconteceu, mas vai acontecer no segundo, que é o Valério na primeira divisão. Nosso querido Valério Doce, amo, e a gente fez um esforço enorme para o Valério voltar para a divisão, para a Série A do Mineiro, porque o Valério projeta Itabira no momento que Itabira tanto precisa de projeção, nossos problemas e nossas soluções. E o Valério é essa ponte que nós temos com o resto de Minas Gerais, com o Brasil. Então, o Valério na primeira divisão por alguns problemas também acho que um percurso natural, mas no segundo mandato vai acontecer. Muito bem, prefeito. Nessa lente está o povo, a população, não apenas a população de Itabira, mas de toda a região. Qual o recado que o senhor quer passar para esse povo? Olha, acho que o recado é bem simples e lógico, viu, Tony? Para toda a população, é o meu sentimento que eu quero passar para eles. É o sentimento de confiança, de otimismo. Hoje nós temos uma cidade melhor. A gente entendendo e percebendo quanto o itabirano é
coerente, é unido, é coletivo, a gente enxerga esse sentimento de coletividade. Eu acho que é isso que é a grande força que Itabira tem. E a mensagem que eu passo é essa, de esperança, de otimismo, de confiança em nós mesmos, porque nós vamos reinventar a cidade. Nós vamos construir essa Itabira cada vez melhor, não tenho dúvidas disso. Claro que a gente precisa de mais união, mais compreensão, mais planejamento, e para isso também apostar na política, acreditar que a política é um instrumento para nos levar a isso, né? Eu estou tendo essa experiência como prefeito e entendendo cada vez mais que a política, muita gente fala mal da política, mas é um instrumento mais fácil para a gente transformar vidas, é através da política. Então é por isso que ano que vem, que é ano de eleição para deputado, por exemplo, vamos nos unir, né? Vamos ser mais itabiranos, vamos votar mais, vamos voltar a ter deputado estadual, deputado federal de Itabira. Isso é importante demais, a gente, com todo respeito a outros deputados que têm votos aqui, que continuem tendo, né, porque são mais de 90 mil votos, a gente precisa, eu chamo de uma bancada itabirana, que Itabira tenha essa proteção, esse apoio, né, de parlamentares na Assembleia e no Congresso Nacional, mas a gente precisa de gente genuinamente de Itabira, a gente precisa de apostar nisso, a gente vai ver que vai fazer diferença, a gente vai caminhar com mais velocidade rumo ao futuro. É isso aí, é o prefeito Marco Antônio Lage, e que disse, nós vamos reinventar Itabira. Eu sou Tônio Moraes, repórter de Itabira, para a TV de Fato e Rádio Caraça FM.